Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? E nessa aula nós vamos construir esse modelo, tá? Mostrando aqui para vocês os detalhes desse modelo. Eu tenho um modelo em que a primeira coisa que a gente tem que fazer observação sobre esse modelo é que ele é um modelo totalmente assimétrico. Então a gente não consegue construir, por exemplo, só metade da construção e duplicar essa construção, né? Por exemplo, cortar o modelo dobrado e assim por diante. Então, a gente precisa fazer a nossa construção completa. Então, o que é que a gente vai precisar fazer de construção nesse modelo? Primeiro, a gente vai fazer toda a construção do que a gente considera uma base, né? Ou seja, essa região da frente, ela é toda inteira e ela tem um corte aqui, ó, onde começa esse babado frente. E a região traseira, a gente pode seguir a mesma lógica e a gente tem o estilo ombro só, onde a gente vai ter esse detalhe parecendo uma golinha, né? Partindo da lateral e finalizando na região do nosso ombro, tá bom? Aqui na região da lateral, se vocês observarem, um lado ele é mais ajustado e no outro lado, né, esse lado é mais ajustado e nesse outro lado a gente tem uma espécie de franzido ou de preguinhas construídas nessa região, tá bom? Então eu já estou aqui com as minhas telas preparadas e a gente vai iniciar a nossa construção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aqui nesse íconezinho de perguntas, tá? Que eu vou respondendo vocês conforme for passando a nossa live, tá bom? Eu não indico deixar perguntas aqui nos comentários, porque vão subindo e a gente acaba perdendo as perguntas, tá? Tem uma pergunta: qual o valor do curso? O valor do curso é R$ 697. Porém, durante esse período, né, até amanhã, meia-noite, a gente tá com 50% de desconto. E aí você consegue se inscrever utilizando o cupom MOLAGE50, ficando por R$ 348,50. É uma oportunidade incrível. Eu nunca ofertei até hoje 50% de desconto no curso de molagem. Olá, Carmen. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, já estou com as minhas telas preparadas. O link de inscrição no curso se encontra na bio. Qualquer dúvida podem estar questionando. Eu estou aqui com as minhas telas preparadas, pessoal, e eu vou começar pela região traseira, tá? E depois a gente vem para a região da frente, tá? Para construir todos os detalhes da região da frente, ó. Nesse tipo de construção, a minha tela ela tem que ter a largura para atingir toda o meu manequim, tá? Então a gente não vai construir só metade, como geralmente a gente faz numa construção simétrica, tá? Então essa tela precisa atingir as duas partes. Eu começo posicionando a minha tela aqui no centro do meu manequim, seguindo o comportamento do meu modelo. Então eu tenho um modelo que ele vem do ombro até mais ou menos essa altura, ou, né, até a altura mais ou menos aí do joelho. A gente que pode definir a altura de terminação desse modelo, tá? E aí eu preciso ter uma tela que atinge toda essa minha altura de construção, né? Então começo posicionando a minha linha de centro no centro do meu manequim até onde eu consigo atingir o máximo desse meu manequim, que vai ser mais ou menos nessa região. Como eu não tenho um manequim estilo saia, então prendo até essa altura. No manequim estilo saia pode prender até bem mais embaixo, tá bom? Vou trazer a minha tela observando o sentido do fio em direção à região da lateral aqui, ou seja, na altura do quadril. E daqui para baixo eu posso ajustar essa minha tela. Observando o comportamento do meu modelo, eu tenho um modelo que ele é mais ajustado aqui na região do quadril e depois o babado ele vai soltando nessa região. A gente tem a possibilidade de, na região traseira, seguir a mesma lógica da região frontal, ou a gente pode, de repente, construir a região traseira mais soltinho, sem esse babado, e construir só o babado na região da frente, tá bom? Isso fica a critério de cada um. Dúvidas que forem surgindo, pessoal, podem deixar aqui no ícone de perguntas, né? Aqui nessa interrogaçãozinha, né? Que aí eu vou respondendo vocês, tá?
Então, eu vou só fixar aqui o comentário, curso de mulagem com 50% de desconto, tá? Para o pessoal que for entrando visualizar. E aí, pessoal, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Nessa região traseira, eu posso fazer isso, ó. Construir esse caimento mais soltinho e fazer o babado só na região da frente. Eu vou trabalhar dessa forma, tá? Mas quem desejar construir com babado frente e costas, é só construir aqui a saia mais justa na região traseira e depois construir o babado aqui na região traseira também, tá bom? Então, ó, eu posso fazer esse movimento, ó, e deixar cair esse volume aqui para a região traseira, tá? Então, vou fazer um pique aqui, ó, na linha da cintura, onde vai ser a linha da cintura. E daqui para baixo, ó, eu posso fazer esse movimento. Ajusto o máximo que eu conseguir para a lateral, para eu não deixar tanto volume aqui nessa região, tá? E daqui para baixo, ó, do jeito que tá caindo a minha tela, eu vou só prender na região lateral, na nossa linha da costura lateral, tá? E já vou começar a eliminar o excesso aqui dessa região. Eu vou ajustar aqui novamente, tá? Essa região, ó. Fazendo esse movimento e aproveitando esse caimento da nossa tela, tá? Na região superior, nós vamos ajustar aqui em direção ao ombro, fazendo esse movimento. Vamos prender aqui na região do nosso ombro. Então, eu vou ajustando. Vou eliminar o excesso também nessa região, fazendo esse movimento, e vou eliminar o excesso na região do ombro, e vou eliminar também o excesso aqui, que seria na nossa região da cava. Ajusto também em direção à lateral essa nossa construção e vou prender aqui na nossa linha da costura. Já vou eliminar o excesso também, tá? E desse outro lado eu vou fazer o mesmo movimento. Então, eu ajusto aqui, ó, em direção à linha da cintura, faço um corte, né, nessa região, na altura da cintura, vou prender na altura da cintura e daqui para baixo, ó, do jeito que tá caindo a nossa tela, tá? Eu respeito esse caimento, que vai ser um caimento evasê, tá? Vai ser um caimento mais soltinho. E aí, eu elimino o excesso de toda essa região, tá? Por enquanto eu não vou eliminar o excesso aqui embaixo para depois a gente definir o formato assimétrico que a gente vai ter aqui na nossa construção. Daqui a gente vai ajustar para a lateral da mesma forma que a gente ajustou o outro lado. Vamos fazer esse movimento, tá? E já vamos eliminar também o excesso aqui nessa região. Gente, eu construí para o lado oposto, tá? Mas aí não tem... Construir para o ombro de lá, seria para o ombro de cá, tá? Vocês ignorem, mas o importante é a lógica, tá? De construção, e aí vocês, quando forem construir, vocês constroem com o lado que vocês desejarem também, tá? Aqui, ó, quando a gente faz esse tipo de ombro, né, esse tipo de decote, a gente tende a ganhar uma folga aqui. Então, de cara, a gente já vai fazer um ajuste aqui, ó, da linha de centro, a gente já ajusta para a lateral, tá? Deixa eu posicionar um alfinete aqui também. E da linha de centro em direção ao ombro. Então, eu vou soltar aqui e ajustar também em direção ao ombro. Se ainda assim a minha tela tiver folga nessa região, eu faço aquela pencezinha, né? Junto o volume e a folga que eu estiver tendo, prendo com alfinete e fecho esse volume, ou aplico a fita crepe e elimino esse volume. Na planificação, a gente faz a correção ignorando esse volume, que ele vai ser eliminado com a fita crepe. E aí a gente já tem uma garantia de que não vai haver essa folga na nossa construção. Então, a gente já consegue eliminar essa possível folga, né, diretamente aqui no manequim. E aí a nossa construção não vai ter essa folga, tá? Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando. Qualquer dúvida,
qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem deixar nesse íconezinho aqui de perguntas, né? Que eu vou respondendo vocês. Como eu já construí a região traseira aqui, eu já vou marcar a minha costura lateral, vou marcar aqui a minha cava, vou marcar a minha linha de ombro e vou marcar o meu decote, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui até atingir a outra lateral. Vou marcar aqui também a minha costura lateral, até onde eu vou finalizar a construção do meu modelo, tá? O meu ombro vai ficar para o lado oposto, né? Por causa que eu fiz a construção para o lado oposto. Então, eu vou fazer também o corte aqui, ó, assimétrico, tá? Eu vou fazer ele oposto também, tá, gente? Então, eu tenho um corte que ele vem mais ou menos essa altura aqui, pelo que eu estou visualizando na minha imagem. E eu já vou fazer esse corte aqui, ó, em direção à outra lateral, tá? Ele vai ser um corte um pouco mais alto, tá? Então, eu vou fazer a eliminação aqui a partir desse ponto, ó. Porque daqui para baixo, a gente teria o nosso babado. Gente, ignorem que a região traseira eu ia fazer inteira e acabei cortando a região do nosso recorte vai ser só na frente, tá? A gente vai fazer, seria o babado só na região da frente. Eu vou aqui colar essa região com a fita crepe, tá? E aí vocês ignoram esse tipo de acontecimento. Ignoram não, né? Que isso é natural. Quando vocês também estiverem fazendo a construção de vocês, podem simplesmente acontecer de vocês cortarem uma determinada região. E aí, para isso, a nossa fita crepe vai ser nossa amiga em todas as nossas construções na mulagem. Principalmente quando esse tipo de coisa acontecer, né? A gente utiliza a fita crepe aí para eliminar tanto essa folguinha, como eu expliquei para vocês, e também para esse tipo de situação. Ah, cortei uma região que não deveria. Ah, faltou um pedacinho de tecido para concluir uma região, eu vou lá e colo, e aí continua e prossegue a construção normalmente, tá? Ó. Então, a gente pode fazer esse movimento aqui, tá? Então, eu vou colar tanto essa região quanto essa outra região aqui também. Ok? Então, dúvidas, pessoal, podem estar deixando aqui na caixa, no ícone de perguntas, tá? Que eu vou respondendo vocês, tá? Durante a construção. Então, aqui, todo remendadozinho novamente. Você ensina a interpretação e como tirar do manequim e passar para o papel. No curso é ensinado o processo de interpretação, né? Como que a gente pode pegar um determinado modelo, fazer essa observação de interpretação, identificar as partes, o caimento, o comportamento, os recortes, as linhas, as costuras, que tipo de acabamento, que tipos de técnica realmente a gente vai utilizar para fazer a construção na mulagem. E depois da construção no manequim, a gente faz o processo de planificação, que é a correção do molde, né? Pega todo o molde, dispõe ele na mesa, abre o nosso molde e com as nossas réguas e esquadros a gente começa a fazer todas as correções e deixa esse molde todo ok, fazendo conferência das linhas de costura, tudo ok, organizadinho. E depois a eliminação das margens de costura. Também tem uma parte no curso, né, que foi parte de outro workshop, que eu ensino como que se faz esse processo de pegar o molde e passar todinho para o papel, né, de adicionar margem de costura de acordo com o acabamento que vai construir, já deixar ele pronto para cortar no tecido, tá? Mas também diretamente do processo de planificação, sem passar para o papel, você também consegue já cortar diretamente no tecido, só com a planificação e com as orientações que você vai encontrar lá também, tá? Então, ó, já fiz a região traseira, agora eu vou construir a região frontal, tá? Na região frontal não vai ter erro, tá, gente? Então, vamos começar posicionando aqui a minha tela no centro do meu manequim, de acordo com a linha de centro, ó, observando aqui se eu estou atingindo linha de ombro, tá? Vou prender aqui nessa região e vou trazer aqui para baixo, tá?
vou prender toda a minha linha de centro na linha de centro do meu manequim. Tá? Então, eu vou fazendo esse movimento até essa região aqui. Para iniciar, eu já vou organizar aqui em direção ao ombro, fazendo esse movimento, tá? Sempre me perco aqui, esqueço que tem alfinete no manequim. E já vou eliminar aqui o excesso, ó, porque eu já ajusto também o nosso decote de acordo com a minha necessidade de comportamento, né? Então, se eu ganhar uma folguinha aqui, eu já consigo ajustar também na minha construção, tá? Então, vou fazer aqui o meu decote. Ok? Volto a prender aqui com o alfinete para essa tela não se movimentar. E aqui eu vou ajustar em direção à minha lateral, tá? Então, vou começar a ajustar aqui em direção à lateral. E também essa região em direção ao ombro, eu volto a ajustar novamente, tá? Então, vou ajustar aqui em direção ao ombro. Soltar aqui esse ponto e esse ponto para se organizar melhor. E prendo em direção ao ombro. Aqui, ó, acabei ganhando uma folga. Ajusto novamente. Se ainda assim eu observar que permanece tendo uma folga, eu junto o volume, prendo com alfinete e faço aquele processo que eu expliquei para vocês, tá? Aqui só observando o comportamento do nosso modelo. Eu posso dispor de uma pencezinha aqui nessa região, tá? Isso aqui a gente pode organizar com uma pencezinha essa região, porque esse lado eu vou ter pouquíssimo volume. E o outro eu posso jogar para baixo, porque eu vou ter uma construção com um monte de preguinhas aqui, tá? Então eu posso utilizar as preguinhas nesse lado. Já nesse outro lado não seria interessante, né, eu ter volume sobrando. Então eu posso construir essa prega e depois a gente vem também com a nossa gola, tá? E organiza essa prega, não, essa pence, e organiza essa região cobrindo a nossa pence. Então, primeiramente eu ajusto aqui em direção à região do meu quadril. Vou prender a minha tela aqui em direção à região do quadril. Vou prender aqui nessa região e aqui eu vou construir a minha pence, né? A minha pence de busto para ajustar essa região do busto. Vou eliminar já todo o excesso aqui, ó, dessa construção, fazendo esse movimento. E vou prender aqui na lateral, tá? Então, aqui, ó, na região da cintura, eu posso fazer piques para minha tela se ajustar melhor nessa lateral. Então, vou fazer esses piques, tá? E organizar essa região. Deixa eu observar aqui, porque como eu inverti o lado, né? Eu estou tentando visualizar essa região aqui. Daqui para cá eu tenho o caimento, né, com o meu corte. Ok? Vamos soltar a linha de centro, porque aqui a gente vai ter um comportamento, tá? Que aí a gente vai construir aqui para outra direção. Vou prender aqui esse volume com o alfinete, como se estivesse costurando. Dúvidas, pessoal, podem deixar aqui no ícone de perguntas que eu vou respondendo vocês. Ok? Não deixem nos comentários porque acaba subindo as perguntas, tá? Então aqui, ó, para esse outro lado, eu vou fazer o seguinte movimento. Já vou eliminar o excesso da região do ombro. Para a região lateral, vou posicionar a minha tela com esse comportamento, tá? E vou eliminar o excesso aqui, ó, da região da cava. Então, vamos eliminar o excesso com cuidado. Aqui nós vamos fazer esse comportamento, ó, jogando o caimento para lateral e para baixo ao mesmo tempo, como se a gente estivesse fazendo um caimento evasei. Tem uma pessoa comentando aqui, está sem som, perguntando se está sem som. Tá dando para todo mundo ouvir? Temos um comentário aqui que eu tenho que fixar, ó. Todo mundo está conseguindo ouvir ou está sem som realmente, gente? Então, pessoal, ó, para essa região aqui, agora a gente vai fazer um movimento, ó, que é o seguinte, a gente vai literalmente puxar esse volumezinho para cá, ó,
e criar um leve franzido aqui, ó, nessa região, conforme tá no nosso modelo, tá? A Carmen tá dizendo que tá normal, então tenta... Todo o pessoal tá falando que tá normal, então tentem verificar a conexão de vocês, tá? Ou tenta sair da live e entrar novamente para ver se organiza, tá? Então, ó, para essa lateral eu vou fazer esse movimento, tá? Então, nós vamos trazer aqui esse volume, tá? E a gente já vai prendendo mesmo como se fosse um franzido, ó, organizando esse volume aqui para nossa lateral. A gente pode pegar ele livremente assim, ó, e tá fazendo esse movimento inicialmente. Vamos prendendo aqui, tá? E aí, a gente pode voltar lá para o outro lado, gente, onde a gente já construiu. Aqui a gente vai eliminar o excesso, tá? Deixa eu fazer esse movimento aqui. Aqui a gente vai eliminar já o excesso dessa região para facilitar a nossa construção. Ui! E a gente volta para o outro lado aqui, ó, para dar uma organizada nessa região também, ó. Então, como a gente puxou um pouquinho para lá, aqui a gente acaba puxando um pouquinho para cá também, tá? Ó. Então, a gente tenta tirar um pouco mais dessa folga aqui, ó, puxando para a lateral, fazendo esse comportamento. E aí, ó, eu elimino o excesso. Se precisar, faço o fix novamente, tá? E aí minha tela ela vai se organizando e o meu modelo vai se organizando também, tá? Quando chegar nessa região aqui, ó, eu acabo ganhando um pouco mais de volume e aí eu ponho aqui para dentro da minha pence também. Então, eu vou prender aqui a minha pencezinha, prender com esse comportamento, tá? E aí, eu volto para esse outro lado novamente, ó, e vou organizando região por região. Vamos começar logo aqui pela região da cintura, tá? Fazendo essa organização. Aqui, vocês vão escolher se vão trabalhar com pregas, com mini preguinhas, com pregas realmente, né? Vocês podem fazer, sei lá, 1, 2, 3 pregas, ou se vai ser um franzido, tá? Então, vocês que vão definir aí como que vocês querem o comportamento dessa região. Então, vou trazer para cá também, ok? E vamos organizando toda essa região, tá? Ok. Dúvidas, pessoal, podem deixar no ícone de perguntas que eu vou responder vocês. Desse outro lado eu vou definir a terminação. Esse outro lado eu estou observando o modelo invertido, tá, gente? Esse outro lado a gente vai ter a terminação mais longa, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou ajustar essa região, tá? Organizar aqui, ó, do jeito que está o caimento do próprio tecido, da própria tela, prendo e elimino o excesso, tá? Então, eu vou trabalhar algo com esse comportamento. A gente não tem um desnível muito grande, tá? Então, vou eliminar aqui, ó, o excesso em direção a essa região. Aqui eu vou só eliminar o excesso também. Do lado menor, a gente vai dar uma diminuída também. Vou deixar esse lado assimétrico também aqui, ó, conversando com a finalização lá do nosso babado no modelo. Aqui eu vou fechar esse volume. Ok. A gente vai ter uma movimentação aqui, ó, do sentido do fio, não tem nenhum problema, tá, pessoal? Totalmente normal o nosso fio se movimentar durante a construção. A gente inicia utilizando o sentido do fio reto, tá? Mas aí, conforme a gente vai construindo os nossos modelos,
esse sentido do fio em determinadas regiões. Ele pode se movimentar, ele pode se modificar, né? Às vezes tem construções que a gente começa com o sentido do fio e em uma determinada parte ela fica enviesada, ela vai terminar enviesada e assim por diante. Ou às vezes a gente começa uma construção em que uma determinada parte ela começa enviesada e depois outras ficam no sentido do fio, totalmente normal, porque a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa necessidade. Então, se o modelo pede, não tem nenhum problema, tá? Eu falo isso porque às vezes é dúvida do pessoal essa questão, tá? Então, vou traçar aqui toda a minha costura lateral. Nós vamos definir aqui, ó, essa região com pique e outro pique. Por que aqui a gente vai marcar também a nossa pence? E por que eu vou definir essa região? Eu preciso definir qual a quantidade, para qual quantidade eu vou franzir essa região, tá? Então, não estou achando minha fita métrica, vai a régua aqui mesmo. Então, por exemplo, todo esse volume que eu tenho aqui, eu tenho que me informar no meu molde, 9 centímetros. Então, eu tenho que franzir todo esse volume, eu sempre coloco uma setinha assim, ó. E outra setinha assim, indicando que eu preciso reduzir essa região para... Aí eu coloco aqui a quantidade, 9 centímetros, tá? Essa informação às vezes varia de modelista para modelista, de empresa para empresa, a forma como é colocada. O importante é que a gente tenha essas informações e as informações de construção do nosso modelo para que a gente não perca esses detalhes na hora de montar o nosso modelo, na hora de planificar e na hora de a gente for lá depois atingir o nosso resultado, né, com a montagem. O acesso, né, tem uma pergunta, né, o acesso ao curso é por até 3 anos, né, iniciados, ainda não está iniciado, não estou iniciando ainda essa contagem, porque eu estou concluindo ainda o último módulo, né, do curso, então eu só vou começar a contar esses 3 anos, né, depois que eu concluir esse módulo do curso, tá, mas o acesso geral é por até 3 anos, e o curso ele é pelo valor de 697, mas aí com os 50% de desconto você consegue se inscrever por apenas R$ 348,50, tá? Válido esse desconto só até amanhã. Então, pessoal, vamos aproveitar para se inscrever no curso, tá bom? Eu subi aqui, mas deixa eu descer, porque eu já vou construir aqui aquela golinha que a gente tem nessa região, tá? Então, aquela golinha que a gente tem nessa região, pessoal, desculpe, eu vou mostrar para vocês uma possibilidade, a minha tela aqui, deixa eu observar bem se vai dar esse posicionamento. Vou mostrar para vocês uma possibilidade que é a seguinte: eu posso construir essa minha tela, ou essa minha gola mais ajustadazinha, e posso construir ela também mais soltinha. Ó. A minha tela precisa atingir a terminação aqui e até a altura do ombro, deixando um pouco mais de imagem para cima e um pouco mais de imagem para baixo. Dúvidas, pessoal? Podem deixar aqui no ícone de perguntas, nesse íconezinho aqui. Tá? Ó. Eu posso trabalhar, eu trabalho essa minha golinha mais ajustada, fazendo esse comportamento, só ajustar aqui, elimino o excesso e faço o formato. Ou eu também posso vir aqui, ó, abro essa região e jogo um pouquinho mais de folga, ó, dentro dessa minha golinha, tá? Isso fica opcional para cada um quando for construir o seu modelo. Eu quero uma gola mais ajustada, eu quero uma gola mais... com um pouquinho mais de folga e assim por diante, tá? Para não ficar com a gola muito colada, muito apertada e que durante a movimentação chegue, sei lá, a se enrolar, voltando para cima, ou atrapalhando a movimentação, e no modelo eu vejo que tem um pouco mais de folguinha, né? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Vou posicionar um alfinete aqui, aliás, posicionei esse primeiro e abri esse corte, ó, vou jogar um pouquinho de nada de volume aqui para baixo, ó.
No próximo alfinete eu vou fazer a mesma movimentação. E por que eu vou fazendo isso? Ó, eu consigo fazer essa abertura e jogar esse volume aqui para baixo. Isso é a lógica que a gente utiliza para construir babados e volumes godê. Só que a gente não vai construir um volumão godê aqui no nosso modelo. A gente só vai fazer esse movimento, ó, e jogar uma leve folguinha para baixo, para a gente ter folga, para não atrapalhar a nossa movimentação e utilização desse modelo, né, da pessoa que estiver utilizando, tá? Então, ó, principalmente também aqui nessa região do nosso busto. Então, ó, fiz o pique, ó, observe que eu estou fazendo uma movimentação mínima. Quase não dá para perceber que eu estou jogando essa folguinha no meu modelo, tá? Então, ó, aqui finalizei na lateral, vou prender aqui na lateral. Como eu falei para vocês, ó, a minha gola acaba cobrindo a pence, então nem precisa se preocupar em fazer um modelo sem a pence aqui na lateral, não tem nenhum problema. Ó, observem que aqui eu deixei uma pouquinha, né, uma pouquíssima folga aqui nessa região, mas uma folga que vai facilitar a movimentação e a utilização do modelo. Esse movimento aqui que eu estou fazendo no manequim em escala real, vocês conseguiriam observar melhor, né? Mas aqui no meia escala a folga fica bem pouquíssima mesmo, assim, bem pouquinho, bem perceptível. Ó, vou fazendo esse movimento, jogando o volumezinho aqui para baixo, prendo com o próximo alfinete, faço novamente, tá? E aqui eu vou finalizar na região do meu ombro. Eu estou fazendo a minha gola com finalização aqui no ombro, tá? Eu não tenho imagem da região traseira desse modelo. Não sei se o modelo finalizaria a gola indo até a região traseira. Se acontecer, vocês podem seguir a mesma lógica para construir essa gola na região traseira, tá? Mesma lógica. Repete, posiciona uma tela na região traseira e repete essa mesma lógica na região traseira. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Observe que quando eu eliminar aqui o excesso, eu consigo ver ela bem mais saltadinha. Porém, eu não quero essa gola assim tão folgada, né? Que de repente dê um vento e fique se jogando, né, na cara da nossa cliente ou da pessoa que vai usar o modelo. Então, eu vou dar uma leve ajustada aqui, ó. Solto os alfinetes e fecho um pouquinho mais aqueles piques que a gente abriu. Eu vou deixar só com esse comportamento assim, tá? Mas a isso vocês conseguem ir dosando essa folga. Eu quero ela mais ajustada, eu quero ela mais solta e assim por diante, tá? O importante é que vocês entendam que dá para fazer essa movimentação, dá para fazer esse ajuste, dá para ganhar mais folga, dá para ajustar e assim por diante, tá? Ó. Então, eu vou só marcar aqui, tá? Formato dessa minha gola. E por fim, a gente tem a construção do nosso babado. Dúvidas, pessoal, pode deixar aqui nesse íconezinho de perguntas que eu vou respondendo vocês. Por fim, pode deixar... Por fim, nós vamos construir o nosso babado, o babado do nosso modelo, tá? E para a construção desse babado, eu preciso de uma tela. Sempre a gente trabalha da seguinte forma. Tudo depende da quantidade de volume que você vai adicionar no seu modelo, né? Se a gente observar esse modelo, a gente tem um volume assim bem sutil, uma coisa bem delicada, nada exagerado, uma coisa bem básica. Então, eu posso pegar a medida aqui, ó, dessa região que eu vou trabalhar. Então, vamos supor que eu teria aqui cerca de uns 26 centímetros e eu cortei uma tela com o dobro, tá? Então, ó, eu tenho o dobro, eu tenho 26 aqui, só que já dá para utilizar, e eu tenho mais 26. 26 mais uma margenzinha, né, para prender, cortar, marcar assim por diante. Eu vou utilizar uma tela com o dobro. Mas, isso depende da quantidade de volume que vocês querem adicionar, né? Eu quero adicionar aí o dobro do volume, mas se vocês quiserem adicionar o triplo do volume, né, ou, sei lá, eu quero adicionar
metade a mais do volume, né? Então, vamos supor, essa medida mais metade, que seria a lógica do modelo ali, né? Só uma coisa sutil, delicada e tal, mas aí eu quero colocar um pouco mais de volume. Quando inicia o curso ele está com as inscrições abertas, né? E a todo momento está entrando novos alunos e toda semana a gente tem aula ao vivo, né? Aula do curso, com modelos novos, tirar dúvidas e assim por diante, tá? Então o curso ele tá sempre, na maioria da parte do tempo ele está sempre recebendo novos alunos. Tem os períodos que entram turmas específicas, né? O pessoal em turma, né, dos workshops, mas durante o período que não está em workshop também acaba entrando mais alunos também, tá? Então, eu estou aqui ó, com a tela já com a linha de centro posicionada, e aí eu vou observar aqui o seguinte, ó, a minha tela eu vou posicionar respeitando já essa altura aqui nessa região mesmo, tá? Então eu vou respeitar essa altura aqui nessa lateral e vou prender aqui a minha tela na linha de centro, tá? A minha linha ela tá distorcida, então eu vou seguir a linha de centro do próprio manequim, tá? A marcação que eu tenho de linha de centro do manequim, mas a minha tela, ó, eu vou prender aqui já diretamente na finalização do modelo, tá? Então, eu vou trazer a minha tela aqui, ó, com esse comportamento para cá, e eu tenho duas opções. Ou eu vou prendendo, fazendo pequenas preguinhas, prendendo essa minha tela, fazendo pequenas preguinhas e construindo o volume, ou eu venho com agulha e linha, né? E faço o franzido manual, porque aí eu já consigo observar detalhadamente como que ficaria o comportamento desse franzido, tá? Então, a gente tem essas duas opções. Eu vou dividir aqui o volume da seguinte forma, ó. Eu tenho metade, mais ou menos aqui, ó, metade da minha tela. E aí eu posso fazer a distribuição proporcional desse volume. Mas o que é que acontece? Na modelagem não tem regra muito específica, assim, tal e tudo mais. Se vocês quiserem fazer a distribuição do volume mais para uma região e menos para outra, vocês podem fazer também. Vocês têm essa liberdade de construção, né, de fazer essas lógicas, né, e criar efeitos de acordo com o que vocês quiserem. Mas nesse caso aqui, né, seguindo o modelo, né, eu vou fazer a construção desse franzido, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho mais de volume para a região lateral, ok? E aí a gente vai imitando o efeito dessa região, tá? Aqui eu consigo ainda trazer um pouquinho mais de volume para a lateral. Então, a gente vai fazendo esse movimento e vai prendendo com os alfinetes, tá? Então, vocês vão observar que a minha construção ela vai ficar com bem mais volume, né? Em comparação ao modelo, o modelo ele tem um volume muito mais sutil, tá? Isso porque às vezes eu sou exagerado no volume. Então, eu vou prendendo aqui. E aí a gente já consegue ir visualizando como que vai ficando esse efeito do franzido, tá, gente? Eu vou subir um pouquinho mais o manequim para os comentários não ficarem em cima do detalhe que a gente está construindo, ó. E aí, gente, eu já vou eliminar aqui o excesso dessa região para facilitar também e porque a gente já vai visualizando, tá? O legal da mulagem é essa coisa da gente ir fazendo e também ir visualizando, né? Tem essa coisa gostosa da gente já ir vendo o resultado do modelo sem nem ter ele montado, né, ainda. Então, fazendo pregas, mini preguinhas, né? Já construindo o efeito. Ok, ó. E aí eu vou trazendo aqui para a lateral
tá? Esse volume, tá? Vou prender aqui, prender na lateral. Aqui eu vou nivelar só para acompanhar essa terminação, tá, gente? E aí a gente faz essa lógica e vai distribuindo o volume. Tentar ser um pouco mais rápido aqui. Então, vou prendendo, vou distribuindo, vou organizando. E assim por diante. Aqui é a mesma lógica. Dúvidas, pessoal, podem estar deixando aqui no ícone de perguntas, nesse íconezinho aqui, tá? Que eu vou respondendo vocês. Ok? Qualquer dúvida, só falarem, deixarem aqui que eu já respondo vocês. Não deixem nos comentários, porque os comentários acabam subindo e eu vou perdendo os comentários de vocês, tá? Depois é difícil encontrar nos comentários. Então, também aqui eu já vou eliminando o excesso para a gente visualizar também já essa região como que está ficando, ó, fazendo esse movimento, ó. E aí a gente consegue visualizar essa distribuição de volume, tá? Fazendo esse comportamento. Acho que aqui acabou ficando um pouco mais de volume para um lado do que para o outro, tá, gente? Ok? O nosso modelo ainda tem uma irregularidade maior aqui, né? Então, eu vou dar... eu acho que eu acabei construindo meio doido o modelo, mas tudo bem. O importante é que vocês vão conseguir pegar a lógica de construção, ó. Que ele era para estar mais irregular aqui desse lado. Eu confundi os lados. Como eu construí a região traseira oposta, aí eu acabei confundindo os lados, tá, gente? Mas aí essa lógica aqui, tá? Vou marcar a costura lateral. Aqui a gente vai marcar todo esse franzido com a mesma lógica que a gente marcou ali, né? Aqui marca a finalização do nosso modelo. Tá? E a gente marca aqui com a mesma lógica que a gente marcou no franzido lateral. Eu meço essa região e coloco, né? A gente tinha medido ali que era para cerca de 26 centímetros, né? Então eu tenho que franzir essa região para atingir 26 centímetros. Eu marco isso aqui no meu babado. E anoto as demais informações do meu modelo. Sentido do fio, quantas vezes que eu preciso recortar, tamanho do modelo, se o modelo é sob medida e demais informações que a gente julgar necessário, né? Se precisa cortar uma vez, 2 vezes e assim por diante, de acordo com a nossa necessidade para a montagem do nosso modelo, tá bom? Só organizando aqui um pouco mais essa ponta. E aí a gente tem o nosso modelo finalizado, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. O drapeado foi feito inteiro com recorte na cintura? Ele foi feito inteiro, tá? Esse modelo, ele é inteiro, né? Seguindo a lógica do modelo aqui que a gente está construindo, é inteiro, tá? Foram feitos alguns ajustes, tá? Para a gente conseguir atingir o resultado. Deixa eu só mostrar aqui. Se conseguir visualizar. Então, ó, ele, não sei se dá para visualizar, acho que ele é inteiro. Ele não dá para ver, mas depois eu jogo a imagem como capa lá para vocês visualizarem melhor. Mas ele é inteiro, ele não tem recorte ou não tem a costura de separação na cintura, tá? Então, pessoal, mais dúvidas?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou deixar essa live salva aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Para quem ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, pode estar se inscrevendo, né? Deixando seu like, comentários, compartilhando. Lá no YouTube vocês vão encontrar várias aulas gratuitas, né? Aulas dos workshops também, que tem todo o processo de interpretação, construção da mulagem, planificação, correção e montagem dos modelos, né? Então, os workshops têm as montagens dos modelos também. E no último workshop, quem perdeu, lá vocês vão encontrar a aula, né, dos workshops. Nesse último workshop eu ensinei como fazer a construção do modelo diretamente no corpo de uma pessoa e depois montar esse modelo, tá bom? Para quem tiver interesse, o link está na bio. O curso se encontra com 50% de desconto, oportunidade incrível, só até amanhã, tá bom? Desejo uma ótima noite a todos e a gente se encontra na próxima aula. Se eu for fazer live amanhã, eu aviso para vocês, né? Para vocês participarem também, tá bom? Então, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.